Boa noite, tudo bem? Tudo bem? E você, como Como vai? vai? Tudo ótimo, Que bom. graças a Deus. E você? Estou bem. Muito Ah, que obrigado bom. pelo convite. Eu que agradeço a você por haver aceitado, não é? Para nós, brasileiros, é muito importante que tenhamos uma conversa com uma pessoa nascida num país de sistema comunista, não é? E que tenha se sentido obrigado a se refugiar num outro país, dadas as circunstâncias de vida, né? Dadas as circunstâncias opressoras pelas quais você passou lá, né? Para mim é um prazer falar para o senhor e para o povo brasileiro também. O prazer é meu. Ah, muito obrigado. Então, eu gostaria, Bustamante, que você começasse falando exatamente daquelas questões, né, que motivaram você a sair do seu país. Qual era o contexto político que vigorava em Cuba naquele momento? Quanto tempo tem que você saiu de lá? Conta para nós, por favor, a origem dessa necessidade de sair de Cuba. Sim, eu saí de Cuba o 16 de janeiro de 2019. Eu fugi do regime do Fidel Castro. Bueno, em aquele então já Fidel Castro havia morrido, havia morto. Aham. Mas minha família sempre foi opositora, uma família conservadora, uma família cristã, com muita fé em Deus e nunca apoiou o regime, né? Mas eu fui crescendo com esse sentimento, verdade? Esse sentimento patriótico, esse sentimento de amar a pátria, não amar o sistema e ser livre. Eu queria ser livre. Aham. Eu comecei a assistir à escola. Os professores, todos em Cuba, a maioria são comunistas. Sim. Os meus professores me faziam repúdio, me censuravam. Eles falavam para mim que eu era uma escória, que eu era apátrida, que eu e minha família estava sendo financiada pelo governo dos Estados Unidos, como eles falam, o Império, os Yankees. Você sabe como eles Aham. se expressam. Mas Sim. eu sempre me mantive com minha com meu objetivo, com minha visão de ser livre. Pouco a pouco eu fui olhando a realidade do mundo, que fora de Cuba havia um mundo que não era como eles falavam para nós. E isso foi o que me motivou. A polícia sempre chegava à minha casa, pegava a porta, entrava, registrava, sem ordem policial. Eles entravam, revisavam tudo, porque para eles nós éramos contra-revolucionários, como eles falam. Aham. Eu saí de Cuba, eu visitei o Brasil no 2019, Manaus, estado da Amazônia. Foi o primeiro país que eu visitei fugindo do regime. Sim. Eu visitei Brasil, vi a gente muito linda, gente patriótica. Já Bolsonaro era presidente. Tá? Uhum. Eu visitei em 2019, em janeiro, e Bolsonaro, desde o 1º de janeiro, já era presidente. Quando você fala eu visitei, você visitou sozinho ou você estava com a sua família? Com minha avó. Com Aham. minha avó. Eu saí Cuba, Guiânia. Você conhece Guiânia? Casa Sim, fronteira com o Brasil. conheço bem. Eu entrei ao país por Guiânia. Eu visitei Você foi de Manaus, Brasil. avião, você foi de avião até Georgetown e depois pegou uma van para atravessou a floresta Ayokama Forest, né? Exatamente, professor. E foi até Exatamente. Bonfim. Pois É, olha, eu já fiz essa viagem uma vez de van e uma vez de bicicleta. Eu é, atravessei a Guiana Inglesa de bicicleta e fui até Bonfim e de Bonfim até a capital de Roraima, né? E depois fui a Manaus, também de bicicleta. De é, maneira que todo esse trajeto que você fez, eu também já fiz. é muito perigoso Continue, também. por favor. Muito perigoso também. Sim. Mas graças a Deus, eu cheguei
muito bem, graças a Deus fui recebido pela comunidade, pela população brasileira muito bem. O presidente Bolsonaro faz um ótimo trabalho na fronteira, tanto para os venezuelanos como para os cubanos. Um ótimo trabalho da Polícia Rodoviária, da Polícia Federal. Todos estão fazendo um ótimo trabalho, na verdade. Que bom, que alegria saber disso. Mas eu visitei Brasil e depois eu cheguei nos Estados Unidos. Uhum. Graças a Deus. Me diga, quando você diz assim, nós éramos visitados pela polícia, que nos chamava de contra-revolucionários, nós quem? Quais eram os membros da sua família que exerciam essa manifestação contra o regime a ponto de ficar evidente que vocês eram conservadores e com essa postura crítica em relação ao sistema? Fala um pouco desse seu núcleo familiar, da profissão dos seus pais, dos seus avós. Caracteriza para nós a sua família, por favor. Meus avós sempre foram opositores ao comunismo. Quando Fidel Castro dá o golpe de Estado no 1º de janeiro de 1959, ele, ao chegar ao poder, começou a censura, começou a persecução, começaram a prender aos opositores, dissolvendo os partidos políticos, exiliando as pessoas, autoexiliando as pessoas. Mas minha família sempre foi conservadora, sempre nos inculcaram desde pequenos, desde crianças, que o sistema era ruim, que era um sistema absurdo, um sistema corrupto, um sistema que destrui a família, destrui os núcleos familiares, a fé em Deus, censura, prende, sequestra, mata, tortura. Muitas pessoas agora na Cuba, depois do 11 de julho, estão sendo torturadas nas prisões. Cuba tem prisões para as pessoas que cometem crimes, mas também tem prisões para as pessoas que são opositoras, pessoas que têm outra visão política. Sim. São torturadas, são prisões bajo a terra. Bajo a terra tem prisões para torturar as pessoas. É a verdade. E Lula apoia esse sistema. Lula é amigo, mais que amigo é família deles. Sim. Financia. O PT sempre financiou a ditadura cubana. Eu corto do Mariel mais médicos, a corrupção mais grande da Latinoamérica. Sim, claro. A maior rachadinha da história, não só da história do Brasil, mas da história mundial, é a rachadinha do Mais Médicos, não é? Porque, a rigor, era exatamente isso. Os médicos, que eram efetivamente os trabalhadores e que mereciam um salário digno por prestarem um serviço esperadamente digno, recebiam uma parte ínfima do salário e o restante ia para o regime. Sabe-se lá se, inclusive, para dividir com Lula, numa suposta conta numerada, não é? Uma parte desse dinheiro. Porque, como você bem disse, uma das características do regime é a corrupção. Não é? Sempre, sempre. Sua fé é a corrupção. Sempre. Não todos os médicos eram médicos. Havia muita gente infiltrada também. Pessoas do PCC, Partido Comunista de Cuba, que são pessoas que são treinadas para apoiar as ditaduras, assessorar as ditaduras. Não todos eram médicos. Eu creio que de 100%, médicos só eram 20%, 80% eram infiltrados comunistas. Os demais eram infiltrados. Aqui no Brasil, houve uma série de relatos de pessoas que se consultaram com os médicos cubanos e que perceberam total ausência de formação médica. Havia disparates, havia procedimentos ali no ato clínico, no receituário, que evidenciavam total desconhecimento da área médica. Claro. Não é? E olha, veja, Bustamante, determinadas formações acadêmicas, elas criam um perfil no profissional. Quando você conversa com um advogado,
a própria interação já evidencia que ele é um advogado. Ele tem um vocabulário específico, ele levanta questões específicas em relação a determinados aspectos da vida, da sociedade, dos fatos. E o mesmo acontece com os médicos. Você percebe quando a pessoa tem uma formação médica, não é? Uhum. E aqui muita gente questionou a formação dos médicos cubanos naquela época. Eles, a maioria não eram médicos. Eram pessoas que estavam sendo treinadas para ir para o Brasil, para assessorar, para saquear, porque praticamente saquearam as arcas públicas do Brasil. Estamos falando que o programa Mais Médico custou ao Brasil 7,1 bilhões de reais. Algo absurdo. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Cada um dos médicos cubanos no Brasil tinha um salário de 12 mil reais. Desses 12 mil reais, 10 mil reais iam para as contas do banco do regime. 2 mil reais só eram seu salário neto em Brasil. E com 2 mil reais, nenhum brasileiro vive dignamente. Provavelmente o cubano que tem, né, até pelo costume, né, vive com muito menos do que isso. Provavelmente o cubano, quando chega aqui e tem acesso a 2 mil reais, ele considera aquilo até uma fartura. Mas claro, o brasileiro mesmo, assalariado, ele vive com o milagre de Deus. Porque fomos educados em um sistema de miséria, que $1 para uma pessoa, R$1 para uma pessoa é algo que não vale, mas para nós R$1 sí vale. Porque fuimos creciendo en una sociedad de miseria, donde tener una comida no es una necesidad del ser humano, es un lujo. Sim. É o que está acontecendo. Bustamante, você falou da questão dos médicos, né? Como é a formação deles aí? Porque o regime cubano se gaba de ter os melhores médicos do mundo, né? Eu uma vez, voltando de Rondônia, de ônibus até Cuiabá, sentou ao meu lado um rapaz cubano que vinha fugido de Cuba, fazendo exatamente esse roteiro. Ele tinha ido até Georgetown, de Georgetown foi até Boa Vista, de Boa Vista ele foi até o Acre, Rio Branco, e de Rio Branco desceu para Porto Velho e estava fazendo o trajeto pelo interior do Brasil de ônibus. Ele não queria deixar rastros, sabe? Então ele fez essa opção exatamente para que o regime não soubesse qual era o paradeiro dele. E ele me disse que era engenheiro eletricista. E por um acaso eu tenho 2 irmãos que são engenheiros eletricistas. O mais velho, formado pela Universidade Federal de Minas, e o mais novo, formado pela PUC de Minas. Então, eu sei muito sobre a formação dos meus irmãos. E comecei a conversar com ele sobre o curso de engenharia que ele fez em Cuba. E quando ele me falou detalhes da formação dele, ficou claro que ele não era um engenheiro eletricista, ele era um eletricista que sabia instalar transformadores na rede elétrica, instalar postes, entendeu? Ele tinha uma formação em eletricidade muito precária. Então, fala para nós, por favor, como é a educação superior em Cuba? Ela é realmente uma educação de ponta ou ela tem falhas severas? É um sistema nefasto. Eu diria que não seria Ministério da Educação, senão Ministério da Doutrinamento. A educação em um regime comunista ou socialista é um adoctrinamento total. As pessoas não têm conhecimento, não há recursos, não tem nenhum estudo, praticamente. O estudo que eles têm são o estudo que imparte o sistema. Você não pode ir em contra desse sistema, você tem que fazer tudo o que esse sistema diz e fala. Eu creio que a maioria não tem o conhecimento de nada. Mas depois que você, supostamente, a educação é gratuita, mentira. Você, depois que tem seu título, da carreira que você estudou, o regime obriga você
que tenha que trabalhar para eles 3 anos sem salário, sem direito ao salário. Então, não é algo gratuito. Não é gratuito. Não é gratuito. Absolutamente. Você paga e paga caro, não é? 3 anos de trabalho. Sua liberdade. Sim, porque veja bem, no Brasil hoje, a média dos cursos em qualquer faculdade privada média custa aí em torno de R$ 400. É claro que existem cursos caros, como odontologia, medicina, direito, não é? Mas mesmo direito você pode fazer numa faculdade aqui com R$ 400. Então, veja bem, é 1/3 do salário mínimo. Em média, 1/3 do salário mínimo. Isso significa que você, quando trabalha 3 anos para pagar com seu trabalho a sua faculdade, você está pagando o equivalente a 9 anos de curso no Brasil. É aí. Percebe? É uma exploração absurda se você considerar a relação custo aqui no Brasil. Entendeu? Então, de fato, essa educação não é gratuita. E se ela tem uma qualidade tão ruim, esse preço torna-se, portanto, um preço absolutamente caro, né, e injusto. Me diga uma coisa, hoje, como anda hoje em Cuba? Você hoje mora no Texas, não é? Como anda hoje em Cuba a qualidade de vida do cubano na relação, por exemplo, salário? Como é que andam os salários? O que é que se pode comprar com salário padrão em Cuba? Não é? Quanto ganha um engenheiro? Quanto ganha um médico? E qual é o poder de compra que esses salários permitem a um cidadão cubano hoje? Você sabe dizer? Sim. A vida do cubano atualmente é muito ruim. É triste, dolorosa. Um sentimento de chorar. Uhum. As pessoas atualmente em Cuba têm um salário de $10 ao mês. $10 ao mês. Que eu creio que isso no Brasil seriam 52, 53 reais por mês. Por aí. Com esse dinheiro, você não pode comprar nada. Você pode comprar frango. Arroz e já? E acabou. Acabou. Mas agora o regime está fazendo umas lojas para as pessoas que vivem fora de Cuba, mandem o dinheiro para sua família em Cuba e eles com esse dinheiro podem comprar em essas lojas. Mas essas lojas são do regime, esse dinheiro você nunca lo tem em suas mãos, esse dinheiro o tem em regime e você com esse dinheiro não pode comprar nada. Só o que eles quiserem. Então, esse dinheiro, por exemplo, se um parente meu viaja para os Estados Unidos e eu quero ajudá-lo, eu vou a uma agência do Western Union e transfiro para ele o dinheiro, ele vai lá e resgata o dinheiro. Isso agora não acontece em Cuba? Agora não. O presidente Donald Trump, quando chegou ao poder, cancelou toda relação econômica comercial com os Estados Unidos. Mas Cuba fala que os Estados Unidos têm um bloqueio, um embargo com Cuba. É uma mentira. Que embargo vai haver em um país quando esse país ansia ter o dinheiro americano? Sim, mas explica melhor para mim essa questão do recurso, do dinheiro que o cubano residente nos Estados Unidos manda para o seu parente cubano. Esse dinheiro necessariamente ele vai para um setor do Estado para ser gasto exclusivamente nessas lojas, é isso? Ou o seu parente pode sacar em alguma agência? Não, nunca. Não pode. Nunca sacar, não. É uma tarjeta, um cartão, como vocês chamam, um cartão que dá ao governo. Esse dinheiro vai ser cartão, mas você não pode sacar esse dinheiro. Esse dinheiro você e fazer o que quiser com ele. Não. Porque você tem necessariamente que gastá-lo comprando nas lojas do Estado. Com eles, exato. Mas você tem uma libreta de abastecimento, como se chama em espanhol, que em realidade é um cartão de abastecimento, mas eu creio que
é desabastecimento, porque com ele não pode comprar nada. A vocês dão 5 ovos, um pouco de azeite, arroz, açúcar, um frango, carne molida. Eu não sei como você chama. Carne molida. Carne moída, Para um mês, tudo isso. Para um mês, só um mês. Se você se come isso antes do mês, você tem que passar fome. O povo cubano está passando fome. Que essa carne molida, ninguém sabe o que traz essa carne molida. Pode ser perro, pode ser gato, pode ser qualquer coisa que eles queiram dar para você. Perro é cachorro aqui em português. Cachorro. Que agora, o presidiário de Lula está dizendo que se ele chega ao poder, vai dar a todas as pessoas a picanha. Mentira! Você mais nunca em sua vida vai ver a picanha. Você mais nunca em sua vida vai ter a cerveja. Você mais nunca vai ser feliz. Você vai ser um escravo do sistema, um escravo deles. E você vai comer o que eles querem. Olha, você falou mais de uma vez nessa nossa conversa sobre tristeza, né? Sobre não ser feliz. Você disse que o povo de Cuba não é feliz. Não é feliz, não. Nós brasileiros temos vivido 2 meses de muita angústia agora, recentemente, né? Esse período eleitoral tem sido muito angustiante para nós. Nós gostaríamos que Bolsonaro tivesse vencido no primeiro turno. As ruas mostravam a vitória dele no primeiro turno. Então, nós temos vivido uma tristeza, uma melancolia, até uma depressão, eu diria. Eu tenho conversado com pessoas que têm dito assim, eu estou com dor no pescoço, eu estou dormindo mal, eu vivo uma angústia permanente nesse período de eleição no Brasil, com medo de fraude, com medo de um golpe judicial, que a escalada de arbitrariedade de Alexandre de Moraes revela que pode passar pela cabeça deles. É disso que você fala, Bustamante? De uma tristeza decorrente dessa infelicidade política? Eu quero falar para você que desde Cuba, o povo cubano está seguindo muito de cerca, muito de perto, a eleição do Brasil. Vocês são uma inspiração para nós. Vocês são o único país que tem um governo de direita na América Latina. São muito poucos. Chile já foi comunista. Colômbia já é comunista. Brasil é o país mais grande da América Latina. Vocês são uma inspiração, vocês são uma força e sempre han sido. E o povo cubano apoia 100% o presidente Bolsonaro, suas políticas, seu governo, seus ministros, ótimo todo. Mas eu creio que desde o Palácio da Revolução, a Revolução Cubana, o Conselho de Estado, as pessoas que integram o Conselho de Estado, que são as pessoas que dirigem o país na ditadura, está também morrendo de saudade por querer fazer algo e tentar cair a eleição do Bolsonaro. Eu quero falar para vocês que o governo cubano, a ditadura cubana, está trabalhando, está financiando com muito dinheiro sucio a Lula, para que Lula ganhe. O Foro de São Paulo é a organização mais criminosa que temos. A CELAC, a Internacional Socialista, eles estão conspirando contra nós. Eles querem cambiar tudo na sociedade. Eles querem romper as famílias, romper a fé em Deus. Eles querem acabar com todos nós. É uma vergonha que Lula, sabendo, porque Lula supuestamente era metalúrgico, pero nadie fala que Lula foi Fidel Castro, dio aulas para Lula, para Evo Morales, para Dilma, para Ricardo Alckmin.
Uhum. Sim. Pa- Eles todos, toda essa liderança socialista, social-democrata aqui do Brasil, toda essa gente tem algum histórico com o regime cubano, desde a guerrilha do Araguaia, não é? Desde todos os movimentos revolucionários e contra-revolucionários que a esquerda brasileira fez para tentar demolir o regime militar, não é? Toda essa gente tem uma aproximação, teve uma aproximação muito grande com Cuba e com os irmãos Castro, não é? Aprenderam muito com os ditadores de Cuba, infelizmente. E quando você diz isso, que Cuba está pondo dinheiro sujo na campanha de Lula, ora, obviamente, Cuba faz isso na esperança de voltar aos bons tempos em que o Brasil fazia sua parte no financiamento das ditaduras da América Latina. Vocês têm que lembrar que o comunismo, a ditadura cubana, atualmente está em uma situação nefasta. Não tem dinheiro, não tem apoio internacional. Já nadie acredita em Cuba. Cuba deve muito dinheiro ao Clube de Paris, ao mundo inteiro. E ao Brasil também. O Porto do Mariel, quanto o PT, o governo de Dilma, não transferiu para Cuba todo esse dinheiro para o suposto Porto do Mariel, que nunca Cuba ha pagado essa deuda, nem nunca lo hará. Eu creio, nunca. Sim, nunca, jamais. Cuba deu charutos como garantia. E a dívida que nós contraímos em função desses investimentos, inclusive, foi paga depois pelo governo brasileiro. Né? Sim. É uma boa fortuna. Agora, me diga uma coisa. A liberdade religiosa, Bustamante, como é a questão religiosa em Cuba? Vocês têm liberdade de culto, liberdade de pregação? Como funciona isso aí? Não. Aliás, isso lá, né? Cuba é uma nação com muita fé. Já ninguém acredita em Deus. Tentaram derrubar a imagem de Deus e colocar a imagem de Fidel Castro. Cuba não tem liberdade religiosa. Cuba são muitas pessoas que são cristãs, escondidas, mas eles não profetizam como vocês no Brasil, que vocês saem às ruas, vocês predicam, vocês têm igrejas. Cuba não tem isso. Cuba só tem uma religião que é muito forte, que é a religião Yoruba, satanismo. Que é um pilar fundamental que sostiene ao regime comunista de Cuba. Todos eles, porque agora Lula também está falando que eles cristãos, que ele tem fé em Deus. É mentira. Eles são diabólicos. O comunismo é um sistema diabólico. Primeiramente, um sistema que não tem fé, não acredita em Deus, que censura. Não é um regime de Deus. E você sabe dizer se existem templos satanistas em Cuba? Erigidos, construídos e frequentados por essa gente do governo? Muitos. Todas as ruas têm um templo comunista. Todas. Todo mundo pratica essa religião. A religião do dano. Religião de fazer, de invocar demônios. É uma religião de mal. Você está invocando o diabo. E os regimes comunistas têm disso. A sua família é cristã? É cristã. Católica? Não, cristã. Sou cristã. Tá. Evangélica. E vocês tinham um pastor, tinham um local de encontros ou não? Isso é um assunto muito delicado. Existem na Cuba, são poucos conhecidos, são pessoas que não divulgam sua religião. Eu posso mostrar para vocês vídeos, coisas de Cuba, como se pratica escondido a religião. Igrejas católicas também, padres sendo pegados em prisões, torturados. Ainda hoje. Ainda hoje. Nicarágua também. Vocês têm que olhar
e ver o exemplo de Latinoamérica. Porque vocês têm que conversar com venezuelanos, com cubanos que moram no Brasil. E que eles lhes falem a verdade. Uhum. Bustamante, você diria que o povo cubano espera, torce pela vitória do Bolsonaro, na expectativa de que essa vitória ajude a arruinar o regime cubano, o regime socialista? Sim. Você tem que lembrar que nos governos no PT, o Partido dos Trabalhadores, sempre han sido financiadores do comunismo e da ditadura cubana. Agora Bolsonaro cancelou todo, Bolsonaro cancelou o programa Mais Médicos, que era um programa de escravidão. Uhum. Cancelou todas as relações diplomáticas com os regimes, tanto de Nicarágua, de Venezuela e de Cuba. Eles agora querem que Lula volte ao poder, porque eles estão financiando a campanha de Lula, para quando Lula volte ao poder, Lula tem que devolver esse dinheiro. Claro. Claro. ¿Mediante qué? Mediante obras. Lula no llevó agua para el Nordeste, pero Lula hicieron con Dilma el puerto de Mariel. Sim. Metro o metro em Venezuela. Sim, Caracas. Então. Obras na Argentina, obras nas ditaduras africanas. O Brasil, o nosso BNDES foi o agente financiador de tudo isso. Sim. Argentina sem carne, Cuba sem açúcar, Venezuela sem petróleo, Brasil sem arroz, e agora vai continuar. Eles são um desastre econômico, totalmente. E me diga uma coisa, e a questão da sexualidade? Como é a liberdade sexual em Cuba? O cubano pode ser quem ele quiser, como se diz aqui no Brasil? Fidel Castro, quando chegou ao poder, o golpe de Estado, a Revolução Cubana, ele e o Che Guevara, que vocês conhecem, falaram para a gente de que um revolucionário não poderia ser homossexual. Então, em Cuba sempre ha existido a homossexualidade, mas escondida. A gente não tem essa liberdade também de expressar sua orientação sexual, sua pareja, não. Agora, o dia 25 de setembro, Cuba aprovou um novo Código das Famílias. Agora, esse código avala e apoia o matrimônio do mesmo sexo, que os matrimônios homossexuais podem adotar a crianças. Agora, nas escolas, vão a começar a ensinar para as crianças temas de sexualidade. Uma coisa absurda. Crianças de 4, 5 anos sendo adoutrinados, falando de sexualidade. Então, isso está começando aí agora, em Cuba agora, né? O mais perigoso é que agora... Esse já é um problema... O mais perigoso, perdão, esse já é um problema aqui no Brasil desde Haddad, o ministro da Educação do Lula, que agora se estendeu até candidato a governo de São Paulo. Governador de São Paulo, já no período em que o Haddad foi ministro da Educação, o nosso sistema educacional passou a admitir todas essas teorias, não é? Inclusive tratando desses temas nos livros didáticos comprados pelo governo e distribuídos nas bibliotecas públicas e bibliotecas escolares pelo governo, sem sequer perguntar aos pais se eles aprovariam ou não esse tipo de ensino. Sim. Agora, o mais perigoso do Cuba é que agora pessoas de outros países, agora você brasileiro, você quer adotar uma criança, você pode ir para Cuba, viajar para Cuba, adotar uma criança e levar com você para o Brasil. Isso é tráfico. Isso se chama tráfico de crianças. Sim. As crianças podem ser estupradas, massacradas, violentadas sexualmente. É verdade. É verdade. Eu me lembro que eu morei no estado de Rondônia, que fica no extremo norte do país, né? E eu ia muito à Bolívia, né? Rondônia
tá muito perto do Acre, você vai ao Acre, você está na tríplice fronteira, né? Sim. Então eu fui muito a esses países todos, muitas vezes de carro, às vezes ia de carro com bicicleta e andava muito de bicicleta por lá. E eu vi situações assim de adoção facilitada de estrangeiros também na Bolívia. Agora, a questão é que a legislação brasileira é muito rigorosa nesse quesito da adoção. Então, provavelmente, por mais que essa adoção seja legalizada lá, a entrada com a criança aqui configuraria tráfico de pessoas. Era preciso que houvesse algum acordo diplomático, no meu entendimento, leigo, que legitimasse aqui no Brasil esse tipo de recepção legal. Mas é lamentável que isso exista lá, em Cuba, não é? É lamentável que isso esteja sendo implementado, porque é o mesmo que entregar as suas crianças para o estrangeiro. Sim, com certeza. É aí, sim. E quanto mais fácil é a legislação nesse aspecto, mais ela permite a prática de crimes sexuais contra criança e adolescente. Né? É uma pena, é uma lástima. Sim. E me diga uma coisa. Pode falar. O mais triste, o mais lamentável de tudo isso é que antes eles não têm a força nem tinham como essas políticas. Agora eles estão completamente aprovando tudo isso da agenda globalista 2030, todas estas coisas que o resultado vai ser desestabilizar toda a sociedade. Né? Agora todo o mal é bem e o bem é mal. Totalmente. Sim. E, Bustamante, você vê uma saída imediata para o povo cubano em relação a esse regime? Não. Ou você acha que vocês levarão décadas para se livrar dessa estrutura? Eu creio que o povo cubano vai ser livre quando confie em Deus, tenha fé em Deus. Tudo essa religião satanista saia do meu país se arrodille ante Deus, pida perdão, clame, né? Porque lamentavelmente a sociedade cubana é nefasta, uma sociedade que está durando coisas que não podem fazer neste mundo. Todo mundo satanista. Não digo todos, há pessoas que não lo são, pero tampouco têm essa liberdade de predicar, de atrair irmãos para a igreja. Toda a sociedade está... É um câncer. Está infectada toda a sociedade. Eu creio que o povo cubano, para se libertar, vai tomar muito tempo. Muito tempo. Primeiramente, o povo cubano não tem um conceito da palavra e o significado da palavra democracia. Eles não sabem o que é a democracia. Um país que não tem leis, um país que não tem uma estrutura de divisão dos poderes do Estado, é uma só pessoa dirigindo todos os poderes. Um sistema judiciário que não aprende a pessoas, está aprendendo a cristãos, a pessoas opositoras, a pessoas que estão tentando sair desse regime, que estão apoiando movimentos para se levantar, para cair esse regime. Eu creio que falta muito, muito, muito. Fidel Castro morreu. Antes do Fidel Castro, quando ele estava no hospital, seu irmão, que Raúl Castro, era seu primeiro vice-presidente, assumiu o poder do país. Depois eles agora têm ao presidente Díaz-Canel, que é um ditador, outro mais. Né? E isso vai continuar. Díaz-Canel vai sair, vai entrar outro e outro e outro. Não tem fim. Eu creio que... O grande problema... Você tocou num aspecto importantíssimo. Calderón de la Barca tem uma peça de teatro maravilhosa chamada A Vida é Sonho. Você conhece essa peça? Já ouviu falar a respeito? Eu ouvido, mas eu não he olhado essa obra.
Calderón de la Barca é uma das peças mais espetaculares que eu já li na minha vida. É a história de um rei que recebe o vaticínio de que o seu filho teria um filho e esse filho o trairia, não é? Praticaria o parricídio, não é? O assassinato do pai. Então, o que acontece? Esse filho, ainda bebê, é criado numa torre. Ele é isolado do convívio com a família, do convívio com o próprio país, a própria cidade, e é criado numa torre. E, num determinado momento, já depois de adulto, os pais resolvem dar a ele uma experiência de vida cotidiana, de vida livre, para observarem, né? Para que pudessem observar se ele de fato seria aquele tirano que o vaticínio prenunciava. Então, é por isso que a peça se chama A Vida é Sonho, não é? Por quê? Porque ele é criado separado de todos e, numa espécie de simulação da família, ele é posto no convívio normal de todos, mas como se aquele convívio fosse uma noite de sonho. E aí a família observa o comportamento dele e ele, de fato, tem atitudes de tirano. Por quê? Porque ele começa a entender naquele sonho, né, que aquele momento era um momento que revelava que ele foi sacrificado a vida inteira sendo isolado daquela experiência de liberdade. Sim. É uma peça que é uma grande lição para todos nós. E você traz essa questão agora quando você diz: o povo de Cuba não sabe o que é democracia. Não sabe. O povo de Cuba nasceu, a geração que lá está, nasceu e foi criada dentro do regime. Aquela é a única experiência. E quando você não tem termo de comparação, você não sabe o que é bom, o que é belo, o que é correto, o que é melhor, inclusive. Sim. Não é? É uma pena. Não tem conhecimento de nada, de democracia, de como votar. Não conhece eleições livres com vários candidatos, um solo candidato. Um congresso que se chama el Poder del Pueblo, que es ¿cómo que se llama el Poder del Pueblo? La Asamblea Nacional do Poder Popular, que es un congreso, como usted se llama, un congreso nacional. Sim. Unicameral, é um sistema unicameral. Tem 604 deputados. Eles são os que elegem ao presidente. Nunca o povo cubano ha votado por outro candidato. Também não existe outro partido político. Só existe um partido político. Não há oposição, não há oposição nunca. É uma lástima. Bustamante, nós estamos já há cerca de 1 hora, né, conversando. Daqui a pouco o Instagram interrompe a live. Eu gostaria de agradecer imensamente a você. O prazer é meu. Por ter aceitado o convite de fazer essa live comigo. Espero que a sua família, a parte da sua família que está em Cuba, tenha uma vida feliz, possa viver dias melhores e que você veja o seu país livre. Amém. Né? Que você possa voltar a Cuba como cidadão livre e vislumbrando ali um regime democrático, sólido e... Deus, que conheçam a Deus. Sim, claro. Então, agradeço a você imensamente. Quero já deixar a você o convite para participar comigo de um jornal digital que eu estou criando com alguns amigos, com a participação de brasileiros de diferentes estados, com a participação de um cidadão de Cuba, de uma cidadã venezuelana e de um cidadão argentino. Já está aqui feito o convite. Sim, em breve lançaremos esse jornal e você, se quiser, fará parte da nossa bancada de reporteiros, como vocês dizem.
Tá Sim, bom? professor, sim. Dá uma honra, Vocês viu? chamam de jornalistas, né? Ah, isso você chama de jornalistas, né? Na É, Espanha, eu na quero Espanha é falar assim. para o povo brasileiro, as pessoas que estão assistindo na live, que, por favor, votem no Bolsonaro, votem 22 no dia 30, pela família, pela liberdade, pelo Deus. Votem Bolsonaro, vai dar certo. Eu acredito que tudo vai sair bem. Vamos vencer. Lula vai sair chorando. E eu creio que vamos Que vencer. bom. Pedir Tomara. muito a Deus, pedirle muito a Deus que a vitória é nossa. Eu creio que sim. Que bom. Que bom. Tomara. Que Deus Muito te obrigado, abençoe. professor. Deus abençoe a Eu te todas as agradeço. pessoas também. Eu te peço para salvar a live e me colocar como colaborador, por favor. Donde Você eu sabe tenho, salvar? eu não sei. Quando você estiver saindo aí, você vai sair, né, da transmissão e a plataforma vai te perguntar se você quer salvar. Eu vou Né? Aí salvar você sim. salva a transmissão e aí você tem a possibilidade de me colocar como colaborador. Tá Se bem. você me puser como colaborador, ela fica salva aí no seu perfil e também no meu. Tá bom? Tá bom. Meu perdão, meu português não é muito bom, é um pouco ruim, mas eu Ah, tentei falar muito bom para vocês, para que vocês entendam. você fala muito bem em português. Deus Fala muito abençoe a bem. todos. Deus abençoe a todos. Amém. Brasil, pátria amada, verde e amarela, nunca vai a ser roja, nunca. Sim, Vermelha sim. nunca, vermelha nunca, nunca. Sim. Tá bom. Obrigado. Um grande Muito obrigado, abraço. professor. Prazer é meu. Obrigado. Aperta o X aí no alto, tá? Para sair. Tá bom.